Irmãos, irmãs, religiosas, diáconos, todos e todas, que rezam esta liturgia aqui na matriz de Nossa Senhora dos Remédios e em casa, acompanhando a nossa Pascom. A Rádio Cruzeta não transmite, está fora do ar por questão de raio acontecido ontem. A liturgia de hoje nos convida a um novo estilo de vida e é até incompatível nós levantarmos os ramos para saudar o Senhor e acolhê-lo sem assumir esse novo estilo de vida. E nós nos perguntaríamos: que estilo de vida devemos assumir? As Sagradas Escrituras e as leituras de hoje nos ensinam. Aliás, a palavra de Deus sempre nos ensina qual deve ser o nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida que devemos assumir? Segundo a liturgia de hoje, o do servo, o servo de Deus, que diante de tudo pelo que passa, não deixa abater o ânimo, mas age por causa do amor, age por amor, para consolar, estender a mão, ajudar, chegar junto, porque ele mesmo já experimentou a consolação que vem de Deus. E ele diz na leitura: o Senhor é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Assim como o servo de Deus, da primeira leitura, experimenta a consolação que vem do Senhor em sua vida, ele age para consolar os que estão abatidos. A primeira leitura diz: o Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E o servo acrescenta: o Senhor me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. E eu repito hoje o que disse na homilia de domingo passado. Quando nós encontramos esta figura do servo sofredor de Deus, não estamos querendo fazer um elogio ao sofrimento, mas o servo de Deus nos faz meditar sobre as oportunidades que cada momento da vida põe diante de nós. Também, diante das dificuldades maiores, há oportunidades. E o que nós fazemos com estas oportunidades? O que nós fazemos com estas oportunidades? Na administração, há uma matriz que nos leva a identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos da administração, quais são as ameaças e quais são as oportunidades, para fazer com que as oportunidades se transformem em fortaleza. E diante da nossa vida espiritual, o que nós fazemos com as oportunidades que se apresentam na nossa vida? Somos capazes de enxergar nelas o pontapé inicial para um novo estilo de vida?
para uma mudança radical, uma coisa é certa, a partir da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, para alcançar o paraíso, para alcançar a vida plena, é preciso encontrar o caminho, mesmo que este caminho passe pela escuridão, mesmo que esse caminho nos traga medo, mesmo que esse caminho nos dê vontade de desistir. E às vezes nós temos essa vontade, mas somos pessoas de confiança. E como pessoas de confiança que somos, nós nos lembramos sempre aquilo que diz o servo de Deus na primeira leitura: o Senhor é o meu auxiliador, por isso não vamos desistir, vamos vencer o nosso medo. O nosso Deus é o Deus da consolação. Já diz o salmista: o Senhor é minha luz e salvação, de quem ou de que eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem ou perante o que eu tremerei? Então, com esta certeza de que o Senhor está conosco, nós, à semelhança do servo de Deus, não vamos nos deixar abater o ânimo, vamos prosseguir, porque o Senhor está conosco, combate ao nosso lado contra o espírito do mal, para que nós nos tornemos vencedores. Na segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está preso em Éfeso. E está preso por causa da sua ousadia ao anunciar o Evangelho. Encontrava-se, portanto, na condição de perseguido por causa de Jesus. E ele insinua que o processo da ressurreição, que o processo do novo estilo de vida começa de baixo para cima, começa da humilhação para a exaltação. E ele diz, observando os atos de Jesus e nos convidando a ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Diz o apóstolo: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Ou seja, ele não ficou exigindo que as pessoas ficassem dizendo, ele é Deus, não, ele agiu como Deus, ele agiu em nosso favor, ele se humilhou, ele fez uma kênose, ele veio ao nosso encontro. Então, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam que a partir da compreensão do apóstolo Paulo, a ressurreição começa com a humilhação. A vida nova começa com a humilhação. A glória começa com a humilhação. Então, isto nos lembra muito o que Jesus diz também no Evangelho: aquele que se exalta muito não chegará a lugar nenhum, mas aquele que se humilha, este será exaltado. Aquele que reconhece as suas fraquezas,
aquele que reconhece as suas limitações e busca a transformação da sua vida, dos seus atos, na força que vem de Deus, este será exaltado com a plenitude da vida. Como vocês já ouviram algumas vezes de mim mesmo, Deus sempre faz o movimento da kênose. Lá vem vocês dizerem assim, lá vem o padre com essas palavras que nós não conhecemos. O que significa kênose? É um termo de origem grega que nos ajuda a entender o abaixamento de Jesus, esvaziar-se de si, humilhar-se a si mesmo, tornar-se pequeno para fazer grande uma multidão de irmãos. Então Deus faz o movimento de kênose, Deus faz o movimento de abaixamento, de aproximação, e não é para nos humilhar, mas é para a nossa exaltação. São Paulo diz: por que Jesus se humilhou? Por que Jesus se humilhou? Para conduzir toda a humanidade à glória. Por que Jesus passou pela cruz? Por que Jesus desceu à região dos mortos para vencer os inimigos de Deus e do homem que nos impedem de alcançar a plenitude, que são o pecado e a morte. Então foi por isso que Jesus se humilhou, para nos levar à glória da ressurreição. E por que isso acontece? Porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é auxiliador, porque Ele é proteção, porque Ele ama. A essência de Deus é amor. Como domingo passado nós dissemos aqui, o amor atrai. Lembremos-nos, né? Jesus dizendo no Evangelho: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. O amor atrai. É esse amor que atrai, é o amor de Deus que atrai, que salvou e continua salvando a humanidade. É o amor que salva. E no Evangelho de hoje, para concluir, nós não temos assim a história de um super-herói. Corremos um risco de olhar para Jesus como um super-herói, um Superman talvez, um Hulk talvez, mas vocês percebem que o Superman, ele combate, mas combate destruindo, matando, né, com violência. Então nós não temos um super-herói, nós também não temos um mágico, mas nós estamos tratando de uma história de amor no Evangelho. Jesus se entregou totalmente na cruz, numa paixão avassaladora, capaz de entregar-se, capaz de perder, de oferecer-se sem receber nada em troca para Ele, mas receber em troca a glória do ser humano. A glória de Deus é o homem vivo, já dizem as pessoas inteligentes. A glória de Deus é o homem vivo, e o homem vivo é o homem ressuscitado, é o homem com novo estilo de vida, é o homem que abandona uma vida de pecado para se deixar conduzir pela graça de Deus. E quando eu falo homem aqui, não estou falando do masculino, eu estou falando do conceito de seres humanos, homens e mulheres. Na cruz, Jesus ofereceu a sua vida até a última gota de sangue, revelando ali na cruz o incomensurável amor de Deus por nós. Na cruz, Jesus nos disse que o amor até o extremo gera vida nova e vida eterna. A cruz é o momento culminante de uma vida dedicada a concretizar o projeto salvador de Deus. Qual é o projeto salvador de Deus? Libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo, escravidão,
sofrimento, distanciamento de Deus e morte. Mas nós, seres humanos, corremos um grande risco. Qual o risco? É o risco de nós não assumirmos a nossa cruz. Corremos o risco de trair o amor de Deus. Vocês vejam que entre os discípulos de Jesus houve traição. Imagina nós que estamos distantes daquele evento, daquele fato, e que já estamos aqui como salvos por este amor. Se os próximos traíram, nós também somos capazes de trair. Judas traiu Jesus ao entregá-lo. Pedro traiu Jesus ao negá-lo. Os que gritaram, crucifica-o, como nós ouvimos do Evangelho, traíram Jesus. Os que o abandonaram, diz o Evangelho, na sexta-feira nós vamos ouvir o Evangelho um pouco mais longo. Ao pé da cruz só restaram 3 pessoas: Maria, o discípulo amado e o centurião, que diz verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Todos abandonaram, todos traíram Jesus. Podemos trair Jesus também como os que colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça. Podemos trair Jesus como os que deram nele bofetões e cusparadas. Podemos trair Jesus como aqueles que o insultavam. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar-se. Desce da cruz se és o Filho de Deus. Olha que insulto. E Jesus já tinha deixado claro que a cruz é o sinal libertador de Deus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E eu dizia semana passada, não pelo instrumento de condenação que é a cruz, mas pelo amor que o faz entregar-se a si mesmo até o final. Então, tudo isso que nós acabamos de dizer nos leva a compreender que a Páscoa que nós estamos para celebrar, a ressurreição que nós estamos para viver em nossa vida, ela começa exatamente com a kênose, com o esvaziamento do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa supremacia, para reconhecer que nós somos pequenos e só Deus pode nos salvar. A ressurreição para nós vai acontecer exatamente a partir desse momento, quando nós nos tornarmos pequenos para deixar Deus trabalhar em nós, a fim de que nós sejamos novas criaturas. Então, esta Semana Santa que nós estamos vivendo, que começa hoje, nos convida a acompanhar Jesus, assumindo a nossa humanidade, a nossa condição humana, muitas vezes tão debilitada, como caminho em direção a Deus. Nós seremos salvos neste nosso caminhar, nesta nossa humanidade, mas principalmente com a confiança no Senhor, com a fé de que Ele está sempre conosco, como dizia o servo de Deus, como auxiliador, como aquele que é capaz de mudar a nossa vida. E nós citamos no Salmo: o Senhor é minha luz e salvação, de quem ou de que eu terei medo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.